Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. E no dia 24 de fevereiro de 2026 acontece a lua crescente. A lua está crescendo no signo de Gêmeos, a lua está em Gêmeos e o Sol está em Peixes. É uma quadratura. Quadratura a gente sabe que é um aspecto de tensão, ele mexe ali, ele gera conflito, mas sempre o conflito, como incomoda, como é um aspecto que incomoda e aquilo que nos incomoda, a gente mexe tanto com a gente que nós temos a tendência a resolver aquilo que está nos incomodando. Então, nesse sentido, é positivo, é realmente muito positivo. E é sobre os aspectos alguns aspectos que estão ativos essa semana que eu vou conversar com vocês hoje. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Se inscrevam, compartilhem os meus vídeos, deixem um like, que é bem importante para o canal crescer, e estejam aqui com a gente, ok? Gratidão infinita para quem está me acompanhando. Então, o sentido da lua crescente é o crescimento, realmente, né? É o crescimento e a possibilidade de nós vermos alguma coisa mais positiva com relação àquelas sementes que a gente plantou ali na lua nova. A lua nova aconteceu dia 17 de fevereiro e a lua nova ela aconteceu no signo de Aquário. Então, sementes relacionadas à nossa autonomia, à nossa capacidade de interagir com as outras pessoas, nos grupos, a nossa visão do coletivo. E agora, então, ela está crescendo no signo de Gêmeos. O Sol, que significa a nossa razão, ele está num signo de água, que é Peixes, e a Lua, que significa a nossa emoção, está num signo de ar, um signo mais racional, que é Gêmeos. Então, esse crescimento, para que as sementes possam crescer, precisamos administrar essa quadratura, administrar a nossa dificuldade de alinhar o que a gente sente com o que a gente pensa. E como aspectos, a gente já começa aqui, ó, eu já começo conversando com vocês sobre esse da Lua quadrada com o nó do norte. O nó do norte, que a gente sabe, é a missão. É a missão, como esse mapa é um mapa que é um mapa mais geral, não é um mapa específico para uma pessoa, porque quando é um mapa específico, é a missão de vida para aquela pessoa. Como é um mapa mais geral, é o que a humanidade deveria estar apontando, né? A missão enquanto humanidade. E a Lua, o emocional dessa humanidade. Então, aqui, essa semana a gente tem que cuidar com o excesso de racionalização, a tendência a analisar demais os nossos sentimentos, dificultando a entrega emocional. A gente tem que cuidar com a dispersão emocional, a gente tem que cuidar com o conflito entre a nossa lógica, né? Porque a Lua está em Gêmeos, e a nossa fé, porque o nó do norte está em Peixes. Mas a gente também pode aprender comunicar os nossos sentimentos com mais empatia, que é aqui o nodo. E no momento que a gente comunica os nossos sentimentos com mais empatia, a gente consegue aprender a servir ao nosso coração e não substituir o nosso coração pela razão. Então, essa semana a gente tem que cuidar isso, né? O Sol, ele está em conjunção com o nó do norte. Assim como a Lua está quadrando o nó do norte, o Sol está aqui do ladinho, está em conjunção com o nó do norte. Então, o Sol vem enfatizar para a gente a nossa sensibilidade, a nossa espiritualidade e a nossa intuição, né? Porque tanto o Sol quanto o nodo estão no signo de Peixes. Então, aqui, como aspecto positivo, a gente pode se sentir mais alinhado com o nosso propósito de vida, a gente pode se sentir expandindo emocionalmente, a nossa empatia pode estar mais elevada, nós podemos estar mais confiantes no fluxo da vida e mais criativos. Só que a gente tem que cuidar um pouco para conseguir estabelecer limites claros para as pessoas, porque às vezes a gente pode encontrar uma certa dificuldade para impor limite aos outros. Então, aqui a gente tem que cuidar realmente. Outro aspecto
que envolve o signo de Peixes, é a Vênus e o Mercúrio, que estão juntinhos aqui em conjunção no signo de Peixes. Então, esse aspecto aqui, ele une, né, a mente, que é Mercúrio, e o coração, que é a Vênus, né? E no signo de Peixes, que é a sensibilidade, a intuição e a imaginação também. Então, esse aspecto, nos pontos positivos, ele traz para a gente a possibilidade de nos comunicar de uma forma mais sensível e empática. A nossa intuição, de novo aqui, né? Aqui também a intuição já estava aguçada. A nossa intuição, ela fica mais aguçada essa semana. Nós ficamos mais românticos, mais poéticos com relação às nossas palavras e mais diplomáticos e mais gentis. Mas aqui também a gente tem que cuidar para não idealizar excessivamente as outras pessoas, para não perder a nossa objetividade e para não fugir dos conflitos, né? Que às vezes os conflitos vêm e eles são necessários serem olhados de frente. Então, esse aspecto aqui, essa conjunção, ela favorece realmente, né, a nossa comunicação mais amorosa, intuitiva, essa semana, e a gente pode aproveitar isso, só que nos mantendo conseguindo discernir o joio do trigo, né? Separar o joio do trigo para que a gente consiga aproveitar melhor esse aspecto de forma bastante harmoniosa. Outra conjunção que eu venho falar para vocês é a conjunção do Saturno, que está em Áries, com o Mercúrio, que está em Peixes, né? O que a gente pode trazer desse aspecto? Disciplina e iniciativa, com Saturno aqui em Áries, e sensibilidade, imaginação e percepção com o Mercúrio aqui em Peixes. Então, é muito positivo, nós podemos sentir uma estrutura maior, né, entre a nossa razão, uma razão mais estruturada, e a nossa mente mais intuitiva. Então, a gente pode aproveitar isso essa semana. Também temos o Netuno em conjunção aqui com o Mercúrio, que igualmente, né, favorece aqui uma mente mais inspirada, intuitiva, sensível, mas também pedindo atenção ao discernimento, e é uma grande oportunidade que a gente tem de unir a nossa visão mais espiritual com a iniciativa mental, e isso pode trazer coragem para a gente se comunicar e comunicar os nossos sonhos, comunicar os nossos ideais de maneira mais empática com relação às outras pessoas. Também temos uma outra conjunção aqui, que é a conjunção que vai ser falada por algum tempo, do Saturno com o Netuno. E isso é raro, né? E é bastante significativa essa conjunção, que ela vai unir a força estruturante do Saturno com a sensibilidade e o idealismo do Netuno, né? Dentro da energia que traz o impulso para a ação e a iniciativa que está aqui representando os signos de Áries. Isso traz para nós a possibilidade de materializar os nossos sonhos, de termos mais coragem para construir algo novo no mundo. E esse momento aqui, ele pode estar marcando o início de um ciclo de reconstrução dos nossos ideais. Aqui vai ser bastante necessário alinhar o nosso sonho, Netuno, com a nossa responsabilidade, que é Saturno, né? Mas um aspecto bastante desafiador tem aqui do Marte com o Urano. E isso é uma energia super elétrica. E a gente pode sentir muito a necessidade de vivenciar a nossa liberdade, e temos que cuidar então para não ficarmos muito ansiosos e querermos romper com situações de forma inesperada, romper de forma impaciente e romper de forma imprudente. Então nós temos que cuidar bastante nessa semana para que não hajam rompimentos desnecessários que depois a gente vai perceber que não precisavam ter acontecido da forma como aconteceram. Então a gente cuidando bastante a impulsividade e a reatividade essa semana. Mas, como eu sempre digo, aspectos harmoniosos eles também estão presentes. E aqui eu começo com a Lua em trígono com Plutão. O trígono tem uma natureza mais fluida e isso
traz para a gente a facilidade realmente de integrar as nossas emoções e com transformações profundas que precisam acontecer. Então a gente consegue acessar mais profundamente os nossos sentimentos e as nossas emoções, mas também de uma forma mais leve, porque a Lua está aqui em Gêmeos, né? E a nossa comunicação pode ser transformadora, a gente pode comunicar de forma transformadora, a gente pode nos comunicar com os outros de forma curativa, a gente tem facilidade para ressignificar as nossas memórias, as nossas crenças e os nossos sentimentos nessa semana. Então é bem importante esse aspecto também. E seguimos para a Vênus em trígono aqui com o Júpiter. A Vênus está exaltada aqui em Peixes, o Júpiter está exaltado aqui em Câncer. Então esse trígono ele favorece aqui a expansão do nosso amor e da nossa empatia, a proteção nas relações aqui com Júpiter, né? Uma espiritualidade e fé com muito mais amor e prosperidade também, né? Prosperidade emocional e prosperidade material também. Esse aspecto, e esse aspecto traz, além de amplificar a nossa intuição. Vejam como a intuição nessa semana ela está bem potencializada. E também temos aqui um aspecto harmonioso, que é Saturno em Áries, em sextil com Plutão aqui em Aquário, né? Então, esse aspecto ele traz para a gente uma força muito estruturada, com coragem, estratégia e a possibilidade de uma transformação consciente. Então, a gente tem que aproveitar esse período também. Nós podemos nos sentir mais estruturados para transformar o que nós precisamos transformar, uma coragem mais estratégica e uma vontade de reformar, mas reformar o que precisar ser reformado de forma bastante consciente. Mas aqui cabe uma observação, né? Mesmo sendo um aspecto fluente, esse do Saturno com o Plutão, pede um pouquinho de cuidado, que a gente pode ser desafiado, né? Se a gente não estiver equilibrado, a gente pode ficar excessivamente rígido nas nossas decisões, a gente pode querer exercer um controle disfarçado de responsabilidade, mas na realidade a gente pode estar querendo controlar o outro e a gente pode ficar muito radical. Então, nós temos que cuidar nesse sentido, ok, pessoal? Tinham muitas conjunções, eu tive que falar nas conjunções, não teve jeito. Esse foi o vídeo, então, da Lua Crescente em Gêmeos. Essa lua crescente ela vai até o dia 3 de março. Dia 3 de março nós temos uma lua cheia com eclipse, já vamos nos preparando, nós estamos no período entre eclipse. E só relembrando, né, a lua crescente ela traz para nós o sentido de crescimento daquilo que das intenções que nós plantamos ali na lua nova. É uma lua de ação, de movimento, mas ela pede esforço consciente. Então a gente tem que aproveitar os aspectos harmoniosos e para administrar, como eu sempre digo, os desafiadores. Então nós temos que nos comunicar com mais leveza, a gente tem que confiar na nossa intuição essa semana e a gente tem que tentar unir a nossa sensibilidade e a nossa comunicação, né? Para poder comunicar de uma forma bastante consciente aquilo que a gente está sentindo. Ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Gratidão infinita, infinita, infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando like, fazendo comentário. Estejam aqui com a gente. Compartilhem os meus vídeos para aquelas pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E, por enquanto era isso. Até mais!